Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo de relatos do Reddit. Só passando no começo do vídeo para pedir sua inscrição caso goste do conteúdo. Muito obrigado e fique com o relato. A mãe tóxica está ameaçando me despejar porque me recusa a ceder mais. Então, tenho uma mãe muito autoritária, manipuladora e tóxica. Eu quase morri ao nascer, mas graças aos médicos que me ajudaram acabei sobrevivendo. Porém, no início da minha vida tive grandes problemas de comportamento devido a deficiências mentais e físicas que desenvolvi na gestação, que incluíam ataques e mordidas em pessoas. Isso aconteceu principalmente no ensino fundamental e aos poucos fui superando isso. Infelizmente, tive apenas pequenos lapsos na época do ensino médio. Fui muito criticada e acabei me tornando extremamente estranha e socialmente reclusa. O que piorou tudo foi a minha dinâmica familiar, onde na maior parte do tempo eu estava com minha mãe e meu padrasto, mas quando ele morreu, foi minha primeira lembrança dela se transformando nessa pessoa má e rancorosa. Ela abusou de mim verbalmente, gritando e me xingando. Ela me manipulava sempre que eu tentava me defender de alguma forma e era horrível comigo a ponto de me deixar deprimida e, às vezes, suicida, sem eu conseguir entender por que me sentia assim. Às vezes ficava confusa e assustada e desenvolvendo muita ansiedade. Nunca tive um emprego por causa disso, mas fiz o que pude para compensar o meu desemprego. Tenho 22 anos agora. Tentei muito conseguir um emprego ao longo dos anos, mas não consegui encontrar um que se adaptasse às minhas deficiências e que eu pudesse fazer, mesmo com a ansiedade constante tornando tudo mais difícil. Só para dar uma pequena lista do que fiz por ela, faço minhas tarefas regulares, como cuidar do gato, lavar a louça, levar o lixo para fora, faço as refeições, ajudo com o que ela pedir, dando-lhe bebidas, preparando seus almoços de vez em quando. Eu basicamente faria literalmente tudo o que ela me pedisse da melhor maneira que pudesse. Eu erro muito, e ela me avisava imediatamente quando eu o fazia, o que muitas vezes a levava a falar mal de mim de alguma forma. Eu ignorei a maior parte do tempo e tomei como castigo ouvir seus gritos, porque sabia que a culpa era minha. Aos poucos, percebi, por meio de uma extensa pesquisa, quem ela era, descobrindo sobre relacionamentos tóxicos e manipulação por vários meios, incluindo o Reddit. Eu ainda lutava para saber se estava errada ou não por me sentir assim, porque eu tendia a esquecer o que ocorria ou entender mal as coisas muito facilmente. Então, algo mudou. Comecei a conversar com os familiares do lado do meu pai, um por um. Eles começaram a me contar suas experiências com ela. Fiquei tão feliz por não estar mais sozinha, tão feliz por ter pessoas a quem recorrer sobre isso sem ter medo de ser mal interpretada. O que melhorou, até certo ponto, foi que, devido a algumas dificuldades, meu irmão e a namorada dele tiveram que perguntar à mãe se poderiam se mudar para nossa casa. Eles perceberam que eu estava certa, pois nem mesmo um mês depois da mudança ela mostrou a eles sua verdadeira face. Acabei aprendendo muito com eles, o que nunca foi fácil de ouvir sobre ela. Ela mentia para eles sobre mim e muitas vezes fazia comentários rudes e falava em tom de superioridade. Comecei a prestar mais atenção quando executava alguma tarefa para ela descobrir se ela implicaria comigo mesmo assim. Comecei a tentar me defender, criticando-a pelas coisas que ela fez contra mim. Eu cheguei a conversar com ela principalmente sobre seu tom de voz e sobre como ela não usa maneiras básicas como dizer por favor ou obrigado. Deixei os insultos de lado dessa discussão, vendo que se não conseguisse nem mesmo fazer com que ela falasse comigo com um pingo de respeito, sem um tom constante de rancor e autoridade, então por que tentaria lutar contra os insultos? Toda essa discussão me deixou exausto demais, mas desisti de continuar quando ela ameaçou me dar um tapa dentro do carro e depois me abandonou a cerca de 800 metros de distância de nossa casa, em um clima de 35 graus, sem nenhuma gota d'água ou minha bengala comigo. Acabei dando como acabado o nosso relacionamento, porque antes disso, mesmo depois de tudo que ouvi, eu ainda estava desesperada para salvar nossa relação. Fui magoada, traída e precisei me ausentar por alguns dias, então acabei entrando em contato com minha amiga e fiquei um fim de semana com ela. Tudo mudou então. Eu não sabia que o que ela fazia e fez era ilegal, mas aparentemente eu era considerada uma adulta vulnerável devido às minhas deficiências. Se eu não tivesse dinheiro ou minha amiga, quem sabe se eu ia ter uma insolação e desmaiar ou uma crise forte o suficiente para não conseguir andar, e tudo mais. Há 2 semanas também tive uma infecção no ouvido e fomos juntas ao pronto-socorro. Eu estava com uma dor horrível e aguda,
com a orelha tão inchada que estava completamente fechada, nem conseguia ouvir com aquele ouvido, o que foi uma experiência estranha. Todos os dias, durante a infecção no ouvido, ela me pressionava a fazer tarefas, principalmente preparar o café da manhã às 6 horas. Deixei claro para ela que não faria isso enquanto estivesse com essa infecção no ouvido, mas fazia um café para ela todas as manhãs, pois isso não envolvia muito tempo em pé. Ela ficava dizendo que lavaria a louça, que por sua vez se acumulou durante a semana inteira devido à minha incapacidade de ficar em pé por longos períodos, basicamente tinha vertigens. Em vez de fazer isso de vez, ela inventava desculpas, como usar artrite, que eu também tenho, e dizer que não conseguia lavar. Acabei passando 3 horas e meia lavando a louça depois de estar curado o suficiente. Foi um tormento que poderia ter sido facilmente evitado se ela não mentisse ou fosse preguiçosa. E sim, deixei claro que estava chateada com a forma como ela me tratou durante a infecção no ouvido, mas ela não se importou. Então, esta semana, aconteceu. Um momento que eu esperava ser apenas ansiedade demais, porém não era e eu quebrei. Tudo que mencionei foi apenas a ponta do iceberg, e o iceberg tornou-se tão pesado que perdi a capacidade de me importar com o que aconteceria. Há 2 dias ela voltou de uma viagem curta, aquele dia inteiro foi dolorosamente ansioso para mim, e esperavam o jantar que meu irmão e sua esposa compraram só para eles e para mim. Imediatamente ela começa a reclamar que o bife não está feito do jeito que ela gosta e me faz colocar o bife no micro-ondas. Dei de ombros e segui em frente, indo sentar depois com minha comida em uma cadeira. Agora, eu normalmente me sentava no sofá de 2 lugares, mas havia uma pilha de roupas com as quais eu não tinha vontade de lidar, então me sentei em um assento um pouco mais longe que era uma velha poltrona reclinável que tínhamos. Eu não me importei porque ainda assim estava comendo com minha família. Mamãe, no entanto, se importou, e ela gritou para eu me levantar e mover as roupas para que eu pudesse sentar próxima a ela. Isso me levou a dizer: você não precisa falar assim comigo em voz baixa, ao que ela respondeu com algo astuto que eu ignorei praticamente porque queria seguir em frente, exceto que a maneira como ela gritou comigo fez minha ansiedade aumentar. Ela percebeu imediatamente e perguntou se eu estava bem e se estava doente, como se ela não tivesse simplesmente me atacado há pouco e eu me desviado para me defender. Foi quando me levantei com a comida e disse a ela que estava farta da atitude dela e saí para me acalmar no meu quarto. Isso foi na frente do casal, aliás. Liguei um programa no meu computador, algo engraçado para me acalmar e tentar afastar a ansiedade. Infelizmente, a paz durou pouco, pois minha mãe entrou em meu quarto e tentou me forçar a falar com ela sobre o que aconteceu, me culpando e perguntando qual é o meu problema, embora eu já tivesse deixado claro várias vezes porque estava chateada com ela. Eu disse a ela que não queria ter essa conversa e tentei colocar meus fones de ouvido novamente, deixando claro que gostaria de ficar sozinha. Ela decidiu espalhar as 2 mãos sobre meu laptop para fechá-lo, o que eu percebo agora que o motivo pelo qual ela fez isso foi para me impedir de acessar meu laptop e me forçar a enfrentar ela. Levantei-me e disse que não ia lidar com isso, pegando minha comida e meu telefone para sair. Ela agarra meu braço, o que me assusta e me faz deixar cair a comida, o que resulta em gritarmos uma com a outra. Ela fez o possível para me encurralar no meu quarto enquanto eu tentava me afastar dela e pedir que ela me deixasse em paz até que finalmente saí de casa desesperada com um ataque de ansiedade total. Felizmente, meu irmão veio em meu socorro e ajudou a me acalmar e voltar furtivamente para minha casa. Do meu quarto eu a ouvi falar e ela ironicamente estava preocupada por eu ter saído à noite e ameaçou chamar a polícia por eu ser uma adulta vulnerável. Acabei revelando que estava em casa porque não queria que ela envolvesse a polícia. Recusei-me terminantemente a falar com ela, já que se o fizesse, ela simplesmente me manipularia e ridicularizaria. Eu não queria mais lidar com isso porque minha saúde mental não aguentava mais. Eu estava quebrada e precisava me separar dela. Apesar de eu ter deixado claro para ela que preciso de espaço, ela ainda insiste que eu fale com ela sobre o que se espera de mim. Temos conversado pelo Gmail e até lá ela está tentando ser manipuladora e perturbadora. E agora ela me quer fora de sua casa, ameaçando com um aviso de despejo quando não tenho para onde ir. Mas estou me recusando a ceder. Ela se infiltrou no único espaço onde eu deveria me sentir segura e pareceu ameaçadora. Eu estava e estou acabada. Então agora está usando tudo o que pode para me fazer sentir mal, incluindo me chamar de abusiva e dizer que ela tem um hematoma, provavelmente de quando eu a empurrei para sair do meu quarto.
E até mesmo indo mais longe, dizendo para todos repetidamente que sou doente mental e violenta e que ela se sente ameaçada por mim, quando na verdade foi ela quem se aproximou de mim, me agarrou e me encurralou. A última informação que me abalou completamente foi que ela aparentemente disse à namorada do meu irmão para não ter uma filha caso eles quisessem crianças. Comentários mais votados. Sua mãe é uma abusadora e parece uma narcisista. De agora em diante, documente tudo, incluindo tirar fotos, se puder, e certifique-se de que seu irmão saiba o que acontece e ainda esteja disposto a apoiá-lo. Eu não descartaria que sua mãe chamasse a polícia e se fizesse de vítima. Você tem a idade perfeita para se candidatar a um emprego. Faça uma pesquisa e encontre um em seu estado. Eles ajudam você com deficiências e a obter certificação para empregos e carreiras. Você pode morar no campus e se preparar para o sucesso. Sua mãe é uma pessoa má, incapaz de amar. Saia o mais rápido possível. E você? O que achou dos relatos? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para nos apoiar e receber mais desse conteúdo. Muito obrigado por assistir.